quando começou essa reunião, que eu estou com um sentimento dentro de mim, e é um sentimento que nós vamos precisar, durante esses dias, batalhar muito contra a distração, não é? Então, eu queria que nós gastássemos um pouco mais de tempo orando. Isso aqui não pode ser mais uma conferência, irmãos. Isso aqui não pode ser mais uma conferência, não é? Eu me recuso a participar de mais uma conferência que não vai marcar profundamente o meu coração. Então, o meu desejo é que esses dias aqui sejam dias marcantes, onde destinos serão definidos de uma vez por todas pelo Senhor, onde nós iremos de fato ser marcados pelo Espírito, onde o Espírito de Deus vai encontrar um ambiente propício para Ele se mover. Então, fale com o Senhor agora. Se houver algo em seu coração que porventura possa tirar você daqui, coloque isso diante do Senhor. Se houver sentimentos, desejos, pensamentos, qualquer coisa que por algum motivo tire você daqui, tire sua mente daqui, eu queria que você colocasse diante do Senhor agora. Você que está aqui nessa noite, obrigado pelo Espírito, obrigado por Deus mesmo. Você tentou até ir para outro lugar, mas parece que Deus não deixou, né? Eu queria que você fosse muito sincero com Ele. Eu acredito que nós precisamos entrar num lugar de sinceridade nessa noite. Senhor, eu não queria estar aqui, eu queria estar em qualquer outro lugar, eu queria estar na minha casa, descansando, eu tive um dia corrido, mas eu queria que você falasse com o Senhor isso agora, não é? Nós precisamos avançar contra a resistência, não é? E eu sinto uma grande resistência nesses últimos dias sobre a igreja de Jesus, né? Muita coisa está acontecendo no meio da igreja, e eu acredito que tudo isso é uma resistência contra o avanço da igreja, mas a palavra diz que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja de Jesus. Então, esse aqui é um tempo propício para o fortalecimento e edificação da igreja, e nós estamos aqui nessa noite reunidos em nome do Senhor Jesus, para conferirmos juntos as Escrituras e entender o que a palavra nos ensina e nos instrui a respeito desse tempo que a gente está vivendo. Pai, nessa noite nós clamamos pelo Teu Espírito. Tu prometeu que o Teu Espírito estaria conosco, e nós nessa noite damos liberdade para Ele, damos liberdade para o Teu Espírito ir mais fundo no nosso interior, damos liberdade para o Teu Espírito nos marcar nesses dias aqui. Sim, venha nos marcar profundamente, venha nos marcar profundamente, de uma vez por todas, Senhor, de uma vez por todas, que sejamos marcados pelo Teu Espírito. Nos arranca de um lugar de inércia, nos arranca do lugar onde parece que as coisas não estão acontecendo, arranca cada um aqui, Senhor, do lugar onde parece que as coisas não estão fluindo. Abre os nossos olhos para ver o movimento do céu, abre os nossos olhos para ver o movimento do Teu Espírito. A minha oração aqui, Senhor, é para que o Senhor aqueça os nossos corações, aqueça os nossos corações, aqueça o coração frio, vai no mais íntimo daquele que desistiu da jornada, aquele que está aqui apenas de corpo presente, mas que a mente e o coração já vagueou para longe desse lugar, longe da Tua presença. Traz de volta, Senhor, traz de volta, Senhor. Eu oro nessa noite por luz na nossa mente, mais fogo no nosso coração, Senhor, que o nosso coração volte a queimar pela Tua vontade novamente, que o nosso coração volte a ser aquecido pelo Teu Espírito de novo, que as lágrimas voltem a correr nos nossos rostos de novo, Senhor. Arranca os meus irmãos do inverno espiritual, aqueça-nos, Espírito de Deus, aqueça-nos, aquece o nosso coração mais uma vez, como foram nos tempos passados. Encontra-nos rendidos diante do Senhor esses dias,
Incomoda-nos durante as noites, durante o dia, em meio ao trabalho, em meio à correria diária, em meio às aulas. Incomoda-nos, encontra-nos, Senhor. Não queremos mais ser os mesmos, e não é por causa de mais uma conferência, é por causa do entendimento que alcançou a nossa mente, e do fogo que alcançou o nosso coração. Volta a queimar o nosso interior novamente, Senhor. Que nenhum de nós saiamos daqui depois desses dias, conferindo as Escrituras, com o mesmo coração. Não permita, Senhor, que nada nos tire desses dias daqui. Não deixa que nada desvie a nossa rota. Pai, que não seja mais uma conferência, que não seja mais um ajuntamento onde nós iremos ouvir boas palavras, onde nós iremos participar de momentos legais de adoração e sairemos do mesmo jeito. Não permita que saiamos do mesmo jeito, Senhor. Por favor, o meu clamor nessa noite, Espírito de Deus, como eu tenho orado por todos esses dias, mova-se entre nós. Tu tem total liberdade de mudar a programação se o Senhor quiser, de mudar a liturgia se o Senhor quiser, de mudar o cronograma se o Senhor quiser. Tu tens total liberdade de ir sobre cada coração aqui, que as palavras que serão liberadas nesses dias saiam como flecha. Amém. Como flecha, Senhor, como flecha que irá incendiar corações. Esse é o meu clamor nessa noite, esse é o anseio do meu coração para esses dias. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém, gente? Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Atos capítulo 13, deixa eu rapidamente jogar aqui um fundamento do porquê que nós separamos esse tempo, e porquê que o nome desse tempo é Fator Antioquia. E depois eu quero entrar aqui nas Escrituras e conferir com você algumas verdades, mas eu quero que você comece esses dias com um coração muito voltado para Ele. Eu quero que você não se distraia, e quando, irmãos, eu falo de não se distrair, eu não falo só no momento aqui da reunião, não é? Eu falo durante esses dias mesmo, não é? Esses dias requer atenção. Se tem uma palavra que está latejando dentro de mim, é atenção. Atenção. Esteja atento, porque eu penso que um dos nossos maiores inimigos desses dias é a distração. E é muito doido isso, porque quando Jesus fala dos últimos dias, ele diz que os últimos dias seriam como os dias de Noé. E nos dias de Noé, irmãos, a Bíblia vai dizer em Gênesis que o povo vivia pecando, o povo vivia para si mesmo. O dilúvio chegou e eles não perceberam. Eles estavam tão distraídos, mas tão distraídos, que eles não perceberam um movimento como o do dilúvio. E quando Jesus vai se referir aos últimos dias, em Mateus 24, ele usa exatamente o exemplo dos dias de Noé. Porque eu penso que a mesma coisa que o povo dos dias de Noé enfrentou nos primeiros dias, nós iremos enfrentar nos últimos. A distração continua impedindo muitos de observarem o movimento do céu nesses dias. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Sabe, o culto de corpo presente, nós participamos de reuniões que a nossa mente está em outro lugar, está vagando em outros lugares. Nosso coração, às vezes, está em outros lugares. Estava falando aqui com os líderes esses dias, quinta-feira, terça, sei lá que dia foi que eu falei, esses dias aí. Eu estava falando para eles, eu falei, cara, é impressionante como que enquanto a gente fala, às vezes, muitos de vocês estão no celular, muitos de vocês estão olhando para o teto, como se a mente estivesse vagueando por aí. Alguns estão conversando, batendo papo, lá fora, ali atrás, em outro. Enfim, parece que nós estamos o tempo todo tendo que voltar a mente para o lugar, voltar o coração para o lugar.
E a gente não entendeu ainda que um dos nossos maiores inimigos não é mais o irmão, o diabo está vencido. O diabo está vencido. Ah, pastor, quer dizer que o diabo não age mais? Age. Só que o problema nunca foi a presença do diabo, o problema sempre foi a ausência de Deus. Nós queremos o tempo todo, irmãos, expulsar o diabo, enquanto a gente deveria investir tempo atraindo Deus. Quantos estão entendendo isso? Nosso problema hoje não é o diabo está vencido. Jesus venceu o diabo na cruz do Calvário, e tudo que ele faz hoje é só estribuchar, ele está vencido. O problema hoje é a distração do tempo que a gente está vivendo. Os dias maus estão nos distraindo. Às vezes a gente está sentado aqui, a gente não pode esperar terminar uma reunião como essa para responder um WhatsApp, porque a gente está aplicando a nossa urgência na causa errada. Tua maior urgência, irmãos, não é responder o teu WhatsApp aí agora. Tua maior urgência é se conectar com o movimento dos céus para esse tempo. Irmãos, é urgente. Você está aqui? É urgente. Então nós precisamos, como esse texto de Atos capítulo 13, nós temos um grande desafio. O texto diz assim, Atos capítulo 13, versículo 1. Na igreja de Antioquia haviam profetas e mestres. Aí ele fala aqui a lista, né, dessas pessoas. Aí no verso 2 diz assim: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem-me, algumas versões dizem, separem para mim Barnabé e Saulo para a obra a que eu tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Nós temos um grande desafio. Um desafio de estabelecer nesse tempo protótipos de Antioquia. Lugares como esse aqui, aonde o povo está dedicando a vida à devoção, à oração, ao jejum, à palavra. E esse ambiente que é gerado a partir de uma vida devota, irmãos, é um ambiente de liberdade. Mas não é um ambiente de liberdade para eu e você fazer o que queremos. É um ambiente de liberdade para o Espírito escolher quem Ele quer. Porque eu não tenho dúvida, irmãos, eu tenho conversado com muita gente. Semana passada eu estava numa reunião com alguns pastores de vários lugares do Brasil, amigos nossos. Passamos 4 dias em Fortaleza, ao redor de uma mesa, orando e conversando a respeito do tempo que a gente está vivendo. E não resta dúvida de que Deus está mobilizando a igreja para cooperar com a missão, com a sua própria missão. Deus está levantando a igreja e assim, não dá mais para a gente ficar vivendo para nós mesmos, não dá mais para a gente olhar para dentro e viver para dentro. Há um desejo no coração de Deus, e esse desejo sempre ocupou o coração de Deus, do começo ao fim das Escrituras. Irmão, quando Deus começa a falar com Abraão e desafiar Abraão, em Gênesis capítulo 12, o desejo de Deus fica claro. E qual é o desejo de Deus? Abençoar todas as nações, abençoar todos os povos. O desejo de Deus não mudou. Não mudou, ainda é o mesmo. Você está aqui comigo? O problema é que a impressão que eu tenho, e agora eu falo de mim mesmo, né? A impressão que eu tenho é que o tipo de igreja que nós estamos edificando difere muito do que nós acabamos de ler aqui. Porque o que nós lemos aqui é um ambiente totalmente devoto, é um ambiente totalmente voltado para Deus, oração, jejum, e eu, não é, acredito que eles se dedicavam às Escrituras, adoração. O homem, irmãos, perdeu o lugar central dessa reunião. O homem perdeu o destaque principal desse ajuntamento. Já não era mais o homem o foco das reuniões. O foco das reuniões na igreja de Antioquia era Deus. Era um povo reunido em torno da presença de Deus. Não era um povo reunido em torno da necessidade do homem. Aqui em Antioquia, o foco principal não era o que as pessoas precisavam, era o que o Espírito desejava fazer, para onde o Espírito desejava enviar, quem o Espírito iria escolher.
Você está entendendo isso? Então, você lê no versículo 1, várias pessoas de vários lugares, de classes sociais diferentes, de cores diferentes, de raça diferente, reunidos no mesmo lugar, com um único objetivo. Qual era o objetivo? Levantar incenso, adoração, oração, jejum, palavra, um ambiente totalmente dedicado à presença de Deus. E foi esse ambiente que o Espírito encontrou liberdade para dizer: faz o seguinte, escolhe para mim Barnabé e Saulo, porque é a partir desse ambiente que eu vou enviar para cumprir aquilo que é o meu propósito. O que mudou? Foi a missão de Deus que mudou? Será que Deus não quer mais alcançar os povos? Será que aquilo que Deus falou para Abraão lá atrás já não é mais o centro do coração de Deus? Deus não quer mais alcançar e abençoar todas as nações da terra? O que mudou? Não foi o plano. O plano de Deus não mudou. Sabe o que mudou? Mudou o nosso foco. Porque nós não nos reunimos mais em torno da presença de Deus, nós estamos nos reunindo em torno da necessidade do homem. E aí, meu amigo, o Espírito já não encontra mais liberdade de escolher quem Ele quer para enviar, porque nós estamos decidindo escolher quem a gente quer para ficar. Porque se, geralmente, muito provavelmente, nós escolheríamos para enviar aqueles que o Espírito iria dizer assim: não, esse cara não pode nem sair daqui, ele não está pronto para ser enviado. Porque para o modelo de parte da igreja que a gente tem hoje, envio é fuga. A gente envia aqueles que a gente quer se livrar. Está dando trabalho? Tá. Faz o seguinte, envia. Irmão, tem igrejas sendo plantadas a partir de rupturas. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa. Pô, cara, fulano está plantando uma igreja. Ele disse: pois é, rapaz, ele deu problema lá na igreja que ele estava, o pastor enviou ele. Como assim, meu irmão? O cara deu problema e foi enviado para abrir uma igreja? Não, eu não, assim, ele não foi plantar uma igreja, ele foi estender o problema. É uma bomba relógio, uma hora vai explodir. Igrejas estão sendo plantadas a partir, irmãos, de rupturas. Eu brigo contigo, sai e monta uma igreja. Ou você dá problema para mim, eu falo assim: cara, eu estou sentindo de Deus que você precisa, o teu tempo aqui acabou. Tá, eu tenho que fazer o quê? Não, você tem que abrir uma igreja. Você está me entendendo, irmão? E aí não é a missão de Deus que nós estamos cooperando, não é a missão de Deus que nós estamos expandindo, é a nossa própria missão. Então, quando nós falamos de Antioquia, nós falamos não de um lugar físico somente, nós falamos de um ambiente espiritual. Um ambiente espiritual totalmente voltado para Deus. Amém? Amém, gente? Então, eu quero começar hoje falando sobre, na verdade eu já comecei há 2 domingos atrás, está com 2 domingos que eu falo sobre o que a gente vai falar nessa conferência. Eu venho meio que preparando o terreno, e eu queria muito que você viesse para cá com fome. Deixa eu abrir meu coração para você aqui. Você não tem ideia da angústia que eu estou sentindo nesses últimos meses, quando eu estou preparando o que eu vou falar aqui. Porque a sensação que eu tenho, eu não estou dizendo que é isso, mas a sensação, eu estou sendo vulnerável aqui, tá? A sensação que eu tenho é que você não está nem aí porque eu estou falando aqui. Eu já tive escrevendo coisas em casa e pensando assim: bicho, eu vou chegar ali, eu vou falar, nego não está nem aí, nego está pensando no lanche depois do culto, e eu estou só perdendo meu tempo. E aí às vezes o Espírito vem, dá uma sopradinha, a gente dá uma animadinha de novo, mas essa é a sensação que às vezes eu tenho. Então eu queria muito que você viesse com fome para cá. Se vier com fome física, você pega um lanchezinho ali fora, mas se você vier com fome da palavra, com fome de Deus, irmãos, Deus vai alimentar o teu espírito aqui nesses dias. Amém? Então venha com fome, venha com sede. Glória a Deus. Eu acredito muito num tempo de instrução. Eu não estou muito preocupado com o que você vai sentir aqui esses dias. Cara, vai ser massa, você vai sentir. Eu não estou muito preocupado. Eu quero esclarecer coisas. O meu intuito aqui é trazer clareza a respeito do que Deus deseja fazer nesse tempo por meio dessa comunidade de fé e por meio da sua igreja. Amém? Então vamos lá. Lucas capítulo 24. Vamos ler aqui
2 textos. Vou gravar só no teu, meu descarregou. Lucas 24. Quantos trouxeram aí caderninho para anotar, essas paradas aí? iPad, computador, celular. Bota o celular de modo avião, porque senão vai ficar chegando aí mensagem, tu vai querer ficar lendo. Mas não perde não, irmãos, não perde não, em nome de Jesus. Lucas 24, vamos ler somente o versículo... Deixa eu ver aqui... Versículo 48 e 49. Lucas 24, 48 e 49. Amém? Diz assim, ó, você achou aí? Diz assim, ó, versículo 28, aliás, 48. Vocês são testemunha dessas coisas. Verso 49. Eu envio a vocês a promessa do meu Pai. Diga comigo, a promessa do meu Pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Amém? Jesus, ele está meio que se despedindo dos seus discípulos, e ele está falando que alguém aqui vai ser enviado, né? Ele está falando aqui que ele vai enviar alguém. Então, ele está dizendo assim, ó, eu vou enviar para vocês aquele que o meu Pai prometeu. E quem foi o que o Pai prometeu? Não é? Quem foi o que o Pai prometeu? João 14, 16, fala sobre a promessa do Pai, o Pai prometendo o Espírito. Então, Jesus está falando para os seus discípulos, que o enviado não eram os discípulos. O enviado quem era? O Espírito. Beleza? Agora vai comigo para Atos capítulo 1. Eu acho que você sabe, mas eu vou te dar a informação, não é? Atos também é como se fosse a continuação de Lucas, né? Atos foi também escrito por Lucas, então é a mesma linha de pensamento, não é? Talvez amanhã a gente fale um pouco sobre esse trilho de Lucas Atos, assim, né? O que Lucas e Atos fala a respeito do Espírito? Qual é a perspectiva de Lucas e Atos a respeito do Espírito? Mas Atos capítulo 1, e esse aqui talvez seja mais conhecido do que o primeiro texto que nós lemos, versículo 4 diz assim, ó, Atos 1, 4. Você achou aí? Diz assim, ó, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhe esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem a promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Verso 5. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão o quê? Poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então, Lucas termina o seu evangelho dizendo assim, ó, eu vou enviar aquele que o meu Pai prometeu. E aí ele começa o livro de Atos dizendo assim, gente, presta atenção, não saiam da cidade, esperem a promessa. Aquele que eu disse que eu iria enviar, vocês precisam esperar. Amém? Porque a ideia ali, o propósito era que esses discípulos, agora, eles estariam sendo transicionados para apóstolos. Aqueles que eram seguidores de Cristo, agora estão se tornando enviados de Cristo. Aqueles que apenas seguiam, agora vão representá-lo.
Você está comigo aqui? E para essa missão, eles precisavam de um poder. Eles precisavam de um poder específico. E esse poder não era algo imaginário, não era algo era uma pessoa. O poder era uma pessoa. Então, o que Jesus está ensinando, o que Lucas está ensinando, é que eles não poderiam se movimentar sem o poder. E o poder é o Espírito. Ele está dizendo que uma missão realizada sem o Espírito é uma missão esvaziada de poder. Você está aqui comigo? Então ele está dizendo assim: não saiam sem a promessa, não saiam sem o Espírito. Sair sem o Espírito é sair sem poder. E sem o poder do alto, o que sobra para a gente fazer a missão é só a nossa própria força. Sem o Espírito, o que sobra para cooperarmos com a missão é a força do nosso braço, é o nosso próprio intelecto, são as nossas estratégias. E meu amigo, deixa eu dizer um negócio para você: a sua força uma hora acaba, uma hora você cansa. Você está aqui comigo? Então, antes de enviar agora os apóstolos, Jesus ele ordena que eles esperem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos. Irmãos, quando nós como igreja esquecemos essa verdade, nós caímos na tentação de confiar nas nossas próprias forças. Quando nós esquecemos essa realidade, nós caímos na tentação de querer cooperar com a missão de Deus, com as nossas próprias estratégias, como se o reino de Deus, ele fosse atraído pelos nossos próprios métodos. Irmão, por que perdemos o poder? É uma cadeia, não é? Nós perdemos o poder porque não conseguimos esperar, nós vivemos uma geração apressada. Irmão, você parar meia hora para ficar diante de Deus é uma morte para a maioria de nós que estamos nessa reunião. Parar uma hora diante da presença de Deus, olhando esse monte de letrinha pequena, dá logo um sono. Nós somos uma geração apressada. Muitos de nós não suportaríamos esse pedido: fiquem aí, parem, não saiam. Não é? Não saiam. Eu gosto de olhar para as Escrituras e ver essa expressão: esperem, calma, não vão agora. Porque parece que Deus, sempre que vai enviar alguém, Ele testa a sua paciência, Ele testa a sua capacidade de esperar. Moisés, suba para a minha presença e fique lá. Tá, quanto tempo? Só fica. Deixa eu ver se tu realmente tem capacidade de esperar. Né? Vê se tu consegue esperar, ou se você está afobado demais. Porque somos uma igreja apressada, um povo apressado, irmãos. Nós estamos avançando sem o Espírito. Nós estamos, irmãos, avançando sem a presença. Nós estamos cometendo o mesmo erro de Saul. Quando Davi, ele assume o reinado, ele assume o trono, ele faz uma reunião. A Bíblia diz que ele promove um ajuntamento, manda chamar todo mundo, chama a líder de 100, de 1000, chama todo mundo, de 50. E aí quando os líderes chegam, ele fala assim: nós precisamos trazer de volta a arca do nosso Deus, porque ela não foi consultada nos dias de Saul. Ele está dizendo assim: Saul reinou sem a arca, Saul foi um rei que reinou sem a presença. É como se Saul tivesse passado na frente da arca. Nós estamos tão apressados, irmãos, que a gente quer fazer a obra de Deus sem Deus. A gente quer cooperar com a missão de Deus sem a sua presença. Vocês estão entendendo isso? Amém? Como se o reino dependesse das nossas estratégias, dos nossos métodos, da nossa própria força. O que nós precisamos entender, irmãos, é que a nossa estratégia, a nossa força, não é suficiente para cooperar com a missão de Deus, com o cumprimento da sua missão. Querido,
a estratégia, o poder, a força, não está nas mãos de nenhum ser humano. Nenhum ser humano tem a patente da estratégia, do poder. Não, esse cara aqui tem o poder, esse cara aqui tem a estratégia. Não. Eu falei domingo aqui e eu repito, o Espírito Santo é o agente principal da missão. O Espírito Santo é o missionário principal. Nós somos apenas convidados a participar dessa obra. Irmãos, o Espírito Santo é o principal enviado. Eu estou enviando a promessa do meu Pai. Você está aqui comigo? Então, o que Jesus faz? Jesus, ele forma uma comunidade e ele envia essa comunidade a todas as nações. Para fazer o quê? Para dar continuidade à missão de tornar o seu reino conhecido em toda a terra. Só que antes de enviar, ele manda esperar o poder do alto, na pessoa do Espírito. Não é? Para garantir o sucesso dessa missão, ele promete o mesmo Espírito que o capacitou. Ele promete o mesmo Espírito que o enviou. Amém, gente? Então, nesses dois textos que nós lemos, nós podemos ver uma estreita ligação entre Jesus, o Espírito e a igreja. Nós vemos Jesus nos dois textos. Nós vemos Jesus conversando com a igreja a respeito do Espírito. Nós vemos Jesus ensinando a igreja a depender do Espírito. Você está aqui comigo, gente? Nesses dois textos nós vemos essa relação. E nós podemos ver esse relacionamento de duas formas diferentes. Quando nós olhamos para essa relação do Espírito, de Cristo, a igreja e o Espírito, nós podemos ver primeiro que, irmão, Jesus, o próprio Jesus, ele enviou a igreja, mas ele permaneceu presente no meio da igreja. Não foi um envio solitário. Ele não só enviou a igreja para o cumprimento de uma missão, ele acompanhou a igreja no cumprimento dessa missão. Você está aqui comigo? Amém? Ele torna visível, ele se torna visível entre o seu povo. O povo que ele mesmo inaugurou. A promessa é, façam discípulos de todas as nações. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E onde que está o ponto central da grande comissão? Onde que está o ápice da grande comissão? É fazer discípulo? É ir para as nações? O ponto central é, eu estarei com vocês todos os dias. Então ele é um Cristo que envia a igreja e acompanha a igreja. Jesus enviou a igreja e a acompanhou, não deixou ela sozinha. Ele não falou assim, vai lá e faz. Não. Porque a metodologia de Deus nunca é vai e faz, sempre é façamos nós. Está aqui comigo? Então, se o Pai nunca fez nada sozinho, eu não vou deixar vocês fazerem sozinho também. Vamos lá, eu vou fazer junto, eu vou estar com vocês. Então, o fato de nós entendermos que nós estamos cooperando com a missão de Deus, precisa nos fazer lembrar de que Ele está presente. Então, Ele acompanha a igreja na missão, para que quando nós olharmos para a vida dEle, quando nós olharmos para a obra dEle, nós iremos descobrir, cara, olha como isso é fascinante. Ele nos acompanha, ele acompanha a sua igreja no cumprimento da missão. E ele se torna um padrão. Por quê? Porque quando nós olhamos para a vida e obra de Jesus, nós podemos aprender com ele como é o estilo de vida do tempo do fim. Então, quando você olha para a vida de Jesus aqui, você estuda sobre a vida de Jesus, você aprende como nós devemos viver nesta era, apontando para o porvir. Amém, gente? Quando nós olhamos para Ele,
nós vemos, irmãos, de forma concreta, como se deve viver debaixo do senhorio de Jesus, debaixo do senhorio do Deus eterno. Quando nós olhamos para a maneira como Jesus vive no meio do seu povo, nós aprendemos como se vive debaixo do senhorio do reino, como que é a vida dentro do reino. É só olhar para Cristo que você aprende. Então ele se torna um padrão. Quando nós observamos como Jesus viveu no seu tempo, sua obediência ao Pai, como ele era submisso ao Pai, o seu amor pelos pecadores, a sua autoridade, irmãos, de servidora. A principal marca da autoridade de Jesus era a sua disponibilidade de servir o outro. Ele era tão livre, mas tão livre, que ele servia. Ele não servia porque ele era obrigado, ele servia porque ele era livre. Você está aqui? Não, eu sou a autoridade desse lugar, todo mundo tem que me servir. Não, irmão, eu sou tão livre, que eu posso servir você sem peso nenhum e sem ter que te cobrar nada. Você está entendendo isso? Então, quando você olha para a vida de Jesus, como ele viveu no seu tempo, como que ele obedecia e submetia à vontade de Deus, como ele amava os pecadores, como ele adquiriu autoridade por meio do serviço, como, irmãos, quando nós olhamos para a vida de Jesus e a sua entrega sacrificial, como ele entregou a própria vida como um sacrifício vivo, quando nós olhamos para a sua vida, nós aprendemos como devemos viver à luz do mundo que há de vir. Porque, não sei se você vai lembrar, mas domingo eu falei sobre isso. Uma das características da igreja é essa capacidade de antecipar. Quando no Pentecostes o Espírito vem, ele está dizendo assim, vocês podem já começar a viver como se vai viver no reino. Vocês já podem antecipar fragmentos, fagulhas do reino de Deus. Quando nós olhamos para Jesus, irmãos, nós vemos como que é a vida do mundo vindouro, do mundo restaurado. Você está aqui? Então, a vida de Jesus não é apenas um exemplo moral. Não. A vida de Jesus, deixa isso marcar o teu coração. A vida de Jesus é uma antecipação visível da realidade futura de Deus. A vida de Cristo é uma antecipação visível. É nós olharmos para Cristo e pensarmos, é assim, é dessa forma que devemos viver, porque é dessa forma que viveremos eternamente. Você está aqui comigo, irmão? Então, quando ele fala assim, eu estarei com vocês todos os dias, ele está dizendo que ele não é um Deus distante, ele não está ausente após a sua ascensão. Irmão, ele foi, mas ele ficou. Ele foi, mas ficou. Eu estou indo, mas eu vou estar com vocês. Você consegue, né? Eu vou continuar atuando de forma real entre aqueles que creem. Isso é uma palavra para nós, para mim e para você, varão. Isso é uma realidade para nós. A presença do Deus eterno é real. Amém? Então, a vinda de Jesus ao mundo, irmãos, é a revelação do fim. A vinda de Jesus é o propósito final de Deus dentro da criação. Ele dizendo assim, pronto, vocês agora têm um padrão. Se vocês imitarem ele, dá tudo certo. Porque em Cristo, nele, o Criador, que é tanto o princípio quanto o fim, ele se fez presente. Ele é a imagem do Deus que é invisível. Como é Deus? Eu olho para Cristo. Você está aqui?
Cara, eu estou em dúvida de como é Deus. Eu olho para como Jesus viveu, para a sua vida, para a sua obra, como ele se submetia, como ele servia, como ele alcançava. Ele se fez presente entre seres humanos, irmãos, trazendo a nova realidade do reino. Amém? Aí Jesus morre, ressuscita e é assunto aos céus. Quando você continua lendo aqui no capítulo 1 de Atos, verso 9, diz assim, ó, tendo dito isso, ele foi elevado às alturas. Vamos lá. Enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles. Ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Mas assim, ó, é confuso. Porque Jesus vem conversando com eles e dizendo assim, ó, eu vou, mas eu vou estar com vocês. E, irmãos, os caras são literais. Eles não imaginam que, não, eles são literais. No final da sua vida terrena, ele começa a prepará-los e dizer assim, ó, presta atenção, falei para vocês que eu vou, mas eu vou enviar a promessa do meu Pai. Irmão, presta atenção nisso. Essa presença prometida por Cristo, ela não desapareceu quando Jesus subiu. Por quê? Porque ele cumpriu a promessa do Pai. A presença permaneceu por meio do Espírito. Então Jesus continua presente em meio à comunidade dos crentes. João 14, põe para mim aqui João 14, 16, por favor. João 14, 16. Eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. 17. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então ele está dizendo assim, eu prometi que eu estaria com vocês todos os dias. Eu estou indo, mas eu estou ficando por meio do Espírito. Então, o Espírito é a presença de Deus entre o povo que está cooperando com a sua missão. Você está aqui? Então a igreja, ela não é apenas uma instituição humana, que tenta cumprir a missão de Cristo por esforço próprio. A igreja não é só uma instituição, irmãos, que usa a sua própria força para cumprir a missão de Deus. Não! A igreja é o espaço onde a presença de Jesus se manifesta hoje, através da ação do Espírito. A igreja é esse povo que torna claro a presença desse Jesus que prometeu que ficaria conosco. Então, onde a igreja avança, onde a igreja está, a presença de Deus precisa estar também. É o Espírito, irmãos, que torna a presença do Cristo concreta no nosso meio. É o Espírito que capacita a igreja, não só a viver, como também a revelar o reino. É o Espírito que leva a igreja a continuar a missão que Jesus começou no mundo. É o Espírito. Sem o Espírito não há o avanço da missão de Deus na terra. Não há. Sem a presença do Espírito, a igreja jamais conseguirá dar continuidade à missão do Cristo. Sem a presença do Espírito, a igreja não pode manifestar o reino de Deus.
Não pode. Você está aqui comigo, irmãos? Então, a primeira coisa que fica claro nessa relação entre Jesus, a igreja e o Espírito, é a presença de Jesus por meio do Espírito. A segunda coisa que fica claro nessa relação é que Jesus, ele envia o Espírito como a principal testemunha da sua obra. Capítulo 15 de João, põe para mim aqui, por favor, João 15, 26. João 15, 26. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito. Presta atenção. O Espírito, ele se move na igreja, né, como nós vimos, mas também ele se move por meio da igreja. Amém, gente? A igreja é o ambiente onde o Espírito habita, mas também é o meio que o Espírito usa para se mover. Você está aqui comigo? Amém? Como que o Espírito quer alcançar os lugares mais longínquos da terra? Diga comigo assim, é por meio da minha vida. Como que o Espírito quer mudar realidades difíceis na nossa cidade? Diga assim, por meio da minha vida. Se eu sou igreja, é por meio da minha vida. Então, o Espírito, irmãos, ele se move, ele usa a minha vida e a sua. Ele usa as nossas atitudes. Ele usa as nossas palavras para tornar o Cristo conhecido. Então, se o Cristo não está sendo conhecido, não está sendo manifestado, lá no lugar onde você está, é porque você não está manifestando o Cristo. Das duas, uma, ou você não é igreja, ou você não entendeu o desejo do Espírito de se mover por meio da igreja. Amém? Então, quando nós lemos o que nós acabamos de ler aqui, João 15, 26, nós entendemos que a igreja não é a protagonista da missão. Não é. A igreja é o instrumento através do qual o Espírito age. Nós precisamos compreender isso, irmãos. Precisamos compreender isso. Então, a missão da igreja, ela é, antes de tudo, a missão do Espírito. O Espírito é o enviado a testemunhar. O Espírito foi o enviado para proclamar. Irmãos, nós como igreja não podemos ter uma missão própria. A igreja não pode ter uma missão própria. Você está aqui comigo, irmão? A igreja não pode ter uma missão própria. A missão da igreja é, antes de tudo, a missão do Espírito de Deus. A nossa missão não nos pertence. Irmãos, não é a missão que pertence à igreja, é a igreja que pertence à missão. A missão é de Deus. É fundamental você reconhecer que a missão, ela continua sendo a missão do próprio Deus. A missão é Deus ativo no mundo, e essa missão, ela é realizada pelo Espírito, por meio da igreja. Irmão, eu estou me fazendo entender ou está confuso? É a missão de Deus, realizada pelo Espírito, por meio da igreja. Então, na igreja de Antioquia, haviam profetas e mestres. Onde que o Espírito foi buscar gente para cooperar com a missão? Na igreja de Antioquia. Por quê? Porque a missão é de Deus. O agente principal é o Espírito, que coopera com a missão de Deus por meio da igreja. Você entende a relação Jesus, Espírito e igreja? Então, em outras palavras, irmãos, a primeira testemunha de Cristo não é a igreja.
Não, pastor, não. A primeira testemunha de Cristo é o próprio Espírito. Você está aqui? Logo, irmãos, eu preciso entender que é o Espírito que anuncia, é o Espírito que convence, é o Espírito que revela, é o Espírito que glorifica o Filho, é o Espírito. A igreja, ela só testemunha porque o Espírito já está testemunhando. O Espírito já está proclamando, o Espírito já está falando. A igreja só fala porque o Espírito está falando primeiro. A igreja não é a fonte da proclamação, a fonte da proclamação é o Espírito. Então, no dia que você for desafiado a proclamar o Evangelho, vá para o Espírito. Você está aqui? Se for para ser uma palestra, para falar do seu conhecimento, ok, está tranquilo. Mas se for para falar do Evangelho, se for para falar do Cristo, aí você tem que ir para o Espírito. Porque a igreja fala o que o Espírito já está falando. A igreja, ela só testemunha porque o Espírito já está testemunhando primeiro. A igreja não inicia a missão. Cara, agora essa galera está inventando de ir para as nações. Não, irmão. Nós só estamos seguindo o Espírito. Não, esses caras estão inventando agora um negócio de abrir um abrigo, um orfanato. Não, nós só estamos seguindo o Espírito. A missão é do Espírito. A missão é do Espírito. A igreja participa da missão que o Espírito já está cumprindo no mundo. Irmão, o Espírito de Deus está ativo no mundo. A gente estava conversando na reunião de líderes ali. Sabe qual tem sido a tônica da minha oração nesses últimos meses, por essa igreja? O meu maior pedido é: Espírito Santo, nos lidere aqui. Espírito Santo, nos pastoreie. Irmão, se o Espírito não liderar essa comunidade, não adianta estratégia, não adianta fazer nada. Se o Espírito Santo não conduzir a sua casa, não adianta você fazer força. Se o Espírito Santo não for o pastor dessa igreja, não adianta. Não adianta. Porque esse é o princípio. Irmão, esse princípio se aplica na vida do próprio Cristo, o próprio Jesus. Todas as obras poderosas que Jesus realizou, obrigado, Jé. Todos os seus milagres, a sua autoridade sobre a criação, a maneira como ele libertava as pessoas oprimidas, tudo isso foi realizado pelo poder do Espírito. Irmão, Jesus se submeteu ao Espírito. Os únicos que acham que pode andar por conta própria somos nós. Vou te dar um conselho: siga o Espírito em tudo que você for fazer. Ah, pastor, é porque eu sou um empresário. Irmão, não entre num negócio que o Espírito não está. Não entre. Faça da sua empresa uma missão. Não entre em nada que o Espírito não está. Siga o Espírito em tudo. Quer ver uma coisa? Lucas capítulo 4, versos 18 e 19. Põe para mim aqui, por favor. Eu falei sobre esse texto aqui no domingo. Lucas 4, 18 e 19. Vamos já terminar, gente. Amanhã vocês trabalham, né? Falar igual o Lucas. O Lucas falou assim: não, quando eu crescer eu quero ser igual ao meu pai. Quero trabalhar igual ao meu pai. De quê? Não, de nadinha. Ele fica... Só trabalha dia de domingo. Tá certo, bacana. Só trabalha dia de domingo, meu pai. Vou ser igual ele. Lucas 4, 18 fala assim: ó, o Espírito do Senhor. Vamos lá. Jesus ele tem a oportunidade de falar na sinagoga, não é? E aí ele já começa arrumando confusão, irmão. Liderança, a mais alta patente sentada ali. Aí ele vem, alguém entrega para ele o livro de Isaías. Aí ele me abre em Isaías 61.
o Espírito do Senhor está sobre mim. Até então, todo mundo achava que ele estava proclamando a palavra, né, como era de costume na sinagoga dia de sábado. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, 19, e proclamar o ano do favor do Senhor, 20. Então, fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, 21. E ele começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ouvir. Blasfêmia! Aí é loucura, como diz os mais jovens. Irmão, o que Jesus está dizendo aqui? Acima de tudo, ele está dizendo assim, ó: eu me recuso a fazer a obra do meu Pai sem a presença do Espírito. Ele está dizendo assim, ó: eu me submeto ao Espírito. Como nós queremos apagar o Espírito das nossas igrejas, se o próprio Cristo está dizendo assim: pronto, eu vou começar, vou. Como é que começa? O Espírito do Senhor está sobre mim. Irmãos, se nós seguimos o caminho de Cristo, então nós não podemos depender apenas das nossas palavras. Se nós somos seguidores de Cristo, então nós não podemos depender apenas dos nossos esforços. Se somos seguidores de Cristo, precisamos depender totalmente do Espírito. Amém? Porque é Ele que nos capacita, irmãos. É o Espírito que nos dá poder para testemunhar a respeito do Cristo. É o Espírito. É o Espírito que permanece como a primeira e mais importante testemunha de Cristo. Então a igreja participa dessa missão, mas sempre como um agente, como um veículo da ação do Espírito. Nós não podemos agir por conta própria, nós não temos autorização para isso. A igreja não tem autorização para criar meios, projetos. Não temos autorização. Não temos, irmãos. Precisamos voltar a seguir o Espírito. Precisamos voltar a seguir o Espírito. Então entenda, de uma vez por todas, nós temos uma mentalidade às vezes equivocada. A nossa mentalidade é: a igreja tem uma missão, e para cumprir essa missão, a gente pede a ajuda do Espírito. Quantos imaginam dessa forma? Eu imaginava dessa forma. Cara, é a missão da igreja e a gente precisa do Espírito para nos auxiliar. Não é assim? A igreja tem a missão. Não pode mexer aqui não, tá? A igreja tem a missão e a gente precisa do auxílio do Espírito para poder cooperar com a missão. Não, irmãos, não. A obra é do Espírito. A missão é do Espírito. Não é a igreja que dá testemunho e o Espírito ajuda a igreja a fazer isso. Não, a igreja tem que testemunhar. Não. Testemunho não é uma realização da igreja. Testemunho é uma promessa para a igreja. Uma promessa. A igreja, irmãos, nunca é a fonte principal do testemunho. O testemunho é do Espírito. Por isso Jesus manda esperar o Espírito antes de sair para testemunhar, porque sem o Espírito não tem o que falar, não tem o que testemunhar. Quantos estão entendendo isso? Então permaneçam, até que vocês recebam o Espírito, aí vocês serão as minhas testemunhas. Se não tiver o Espírito, não tem o que dizer, não tem, por mais que você use palavras, você não vai dizer nada, é só palavras jogadas ao vento.
sem o Espírito, as palavras não terão vida. Você está aqui comigo, irmãos? Então, quando a igreja ela se coloca como a origem do testemunho, ela vai começar a falar dos seus próprios feitos. Irmãos, e assim, você pode ver, irmão, toda igreja, toda denominação que exclui o Espírito, o que sobra para ela falar são as suas próprias conquistas. Toda denominação que exclui o Espírito, só sobra para ela falar das suas realizações. Toda igreja e denominação que exclui o Espírito, só sobra para ela comunicar os seus próprios feitos. Ela não fala do que Cristo fez, ela fala da sua história. Então a história da denominação se sobressai ao testemunho do Espírito. Quando excluímos o Espírito, irmãos, quando colocamos o nosso testemunho acima do testemunho do Espírito, a única coisa que sobra para falar é o que nós temos feito. Então, quando a igreja ela está verdadeiramente engajada em proclamar o testemunho do Espírito, o centro deixa de ser a sua voz, o centro deixa de ser ela mesma e passa a ser os feitos do próprio Cristo. Amém, irmãos? Passa a ser a obra da cruz, passa a ser a ressurreição, passa a ser o seu senhorio. Precisamos ir sim, mas para proclamar não os nossos feitos, mas para proclamar os feitos do Senhor. O nosso papel é responder à ação do Espírito, ser o espaço onde o Espírito age. O que nós queremos é que essa comunidade de fé seja o espaço onde o Espírito tem liberdade para agir e dizer, chama fulano, pode liberar, pode enviar, bota a mão sobre eles ali e envia. Queremos ser esse espaço onde nós iremos permitir que a presença e o poder de Cristo se manifeste, irmãos, de forma clara, palpável. Então, quando a igreja, ela começa a agir, a falar, a servir, a amar, é o Espírito que efetivamente realiza essas coisas. A fonte não é a igreja, a fonte é o Espírito. E por meio da igreja, o Espírito torna visível o reino de Deus no mundo que ela vive. Se o reino de Deus não está sendo conhecido lá fora, o problema não é o Espírito, o problema é a igreja, que fala mais dos seus feitos do que do testemunho do Espírito. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então a missão não tem origem nos nossos esforços humanos, a missão tem origem na iniciativa e na presença do Espírito, e é somente por meio dele que a igreja se torna uma verdadeira testemunha de Cristo. Precisamos voltar a ouvir o Espírito, amém? Precisamos voltar a ouvir o Espírito, é a presença do Espírito que inaugura o movimento missionário, é a presença do Espírito, irmãos, que inaugura esse movimento, e o Espírito vai operando com poder, vai vivificando, vai impulsionando, é o Espírito que vai tornando eficaz aquilo que humanamente falando seria insuficiente. É só o Espírito para fazer isso, só o Espírito, amém? Só o Espírito. O que nós precisamos, irmãos, é voltar a dar para o Espírito a importância que lhe é devida. Precisamos trazer o Espírito de volta para o lugar que é dele dentro da igreja. Sabe, eu penso que nós como igreja estamos cansando demais, parece que a coisa está ficando, vou fechar aqui senão, parece que a coisa está ficando muito pesada, a gente tem que inventar muita coisa para manter muita gente. Há uns 2, 3 meses atrás, nós reunimos os líderes ali e paramos tudo, paramos DCC, paramos
Irmão, foi um Deus nos acuda nessa igreja. Alguns líderes depois confessaram que ficaram preocupados, porque e agora, como é que vai ser com os liderados? Como se a vida do liderado dependesse da força do líder. Irmão, se a vida de um liderado depende da força do líder, nós estamos todo mundo ferrado. Se você depende da minha força, você está ferrado. Se você depende de mim, você está ferrado. Por que não acabou com tudo aqui? Porque é o Espírito quem pastoreia essa casa. O Espírito. Ah, pastor, quer dizer que agora ninguém vai cuidar de ninguém? Não, não é isso que eu estou falando, não, irmão. O que eu estou falando é que o Espírito vai continuar pastoreando. Pode ser por meio de você, pode ser por meio de mim, mas quem pastoreia é o Espírito. Então, as nossas programações não podem surgir na nossa cabeça, na demanda do dia a dia. Ah, rapaz, eu estou achando que os homens aqui estão muito fracos, bora fazer uma conferência para homem? Não, irmão, conferência para homem não deve surgir da necessidade dos homens de ouvir alguma coisa, deve nascer no movimento do Espírito. Ah, eu acho que os jovens estão muito, não estão muito engajados, bora fazer uma conferência para os jovens? Não, nós vamos nos mover a partir do movimento do Espírito. Cara, vamos orar para ter um movimento para mulheres, vamos orar para ter um movimento para jovens, vamos buscar no Senhor, vamos deixar o Espírito nos conduzir nisso, vamos deixar o Espírito nos liderar nisso. Se queremos seguir o Espírito, precisamos estar dispostos a abrir mão da nossa própria vida. Porque se tem um lugar para onde o Espírito vai te levar, é para fora da sua própria vida. O Espírito vai te tirar da tua própria vida, para depois te incluir na vida dele. Então, se você não está disposto a sair da sua vida, não siga o Espírito. Amém? Vamos parar por aqui, amanhã a gente continua. Eu queria que você ficasse de pé, eu queria terminar orando com você. Eu queria que você fizesse uma oração diferente nessa noite. Eu queria que você orasse pelo seu coração, para que essa semente encontrasse um lugar, encontrasse um solo fértil. Coloque a mão sobre o seu coração e peça para que o Espírito encontre aí um solo fértil no seu coração. Senhor, que essas palavras elas encontrem um lugar no meu coração. Eu não quero perdê-las. Eu não quero perder o que o Senhor comunicou ao meu espírito nesses dias. Senhor, em nome de Jesus, o teu Espírito tem liberdade. Se eu não conseguir ser mais claro, se eu não conseguir trazer mais clareza, faça isso, Espírito Santo. Faça isso. Os meus irmãos, quando estiverem em casa, lembrem do que foi dito e alcancem o entendimento. Mas, por favor, não permita que saiamos daqui do mesmo jeito. Não permita, Senhor. Que os meus irmãos encontrem um lugar em Ti, de ajuste para os seus corações, de ajuste para as suas vidas. Que nós possamos nesses dias, Senhor, ser profundamente marcados pelo Teu Espírito. Organiza as coisas dentro de nós. Queremos Te seguir, queremos ir para onde o Senhor está indo. Não queremos Te excluir da nossa vida, Espírito. Não queremos Te excluir da nossa movimentação. Não queremos Te excluir do que estamos fazendo, do que estamos pensando, do que estamos desenvolvendo. Não queremos Te deixar de fora. Não queremos Te deixar de fora dos nossos negócios. Não queremos Te deixar de fora dos nossos relacionamentos. Não queremos Te deixar de fora das nossas amizades. Não queremos Te deixar de fora. Espírito Santo de Deus, aquele que foi enviado pelo Pai,
nós de uma vez por todas decidimos te seguir. Decidimos te seguir. Decidimos seguir os teus passos. Queremos falar o que o Senhor está falando. Queremos desejar o que o Senhor está desejando. Queremos pensar o que o Senhor está pensando. Espírito de Deus, aquele que convence. Espírito de Deus, aquele que expande o nosso coração, expande o nosso entendimento. Queremos te seguir em meio às nações. Queremos te seguir em meio aos povos. Queremos te seguir em meio aos necessitados. Queremos te seguir, queremos te seguir. Por favor, Espírito, conceda-nos experiências contigo. Experiências contigo. Revela-nos o coração do Pai. Eu oro sobre sua vida por dias de experiência com o Espírito. Talvez você vai estar no carro. Talvez você vai estar em casa, no trabalho, em algum lugar. O Espírito vai até você. O Espírito vai até você, trazendo para alguns o que falar, trazendo para outros atitudes práticas da vida. O Espírito está trocando alguns corações aqui nessa noite. Ah, meu Deus. Alguns corações sendo trocados. Alguns corações sendo trocados. O Espírito está pegando pessoas pelas mãos aqui, trazendo de volta para o caminho. O Espírito está trocando desejos do teu coração. O Espírito está trocando o foco de algumas pessoas aqui. Deixa Ele aumentar a fome. Deixa Ele aumentar a sede.